Enquanto o foco está na guerra na Ucrânia e na tensão Estados Unidos da América, China, outra ameaça cresce silenciosa. Um país que só é mencionado quando lança mais um míssil. Estamos falando da Coreia do Norte. Um pequeno estado com um grande exército. Isolado e pobre, mas armado para atingir todo o Pacífico com mísseis capazes de alcançar Los Angeles. Recentemente testou motores, mostrou mísseis hipersônicos e lançou navios de guerra modernos. O mundo fez declarações, Kim Jong-un lançou mísseis e Donald Trump o chamou de homem-foguete. E ele sabia exatamente por quê. Porque ele baseia seu poder no fogo, na fumaça e no medo. Cada teste dele é ao mesmo tempo um espetáculo e uma ameaça. E agora ele está conseguindo isso. Cada arma, sorriso após a detonação e disparo de salva de um novo navio fazem parte de um plano com um único objetivo: para que o mundo tenha medo de pronunciar seu nome sem tensão na voz. O que ele prepara agora pode mudar o equilíbrio de poder em todo o Pacífico. A Coreia do Norte intensifica seu armamento, realizando novos testes de motores de foguete nos últimos 3 meses. Lançou um míssil balístico em direção ao Mar do Japão, e a mídia estatal anunciou que testou um novo sistema hipersônico. No mesmo período, Kim Jong-un visitou o novo navio de guerra classe Choi-hyun e afirmou que sua construção marca a entrada da Coreia do Norte na era do poder naval. Kim não está só construindo mísseis hoje, mas formando um exército para se igualar às grandes potências que teme e quer imitar. A Coreia do Norte costuma ser citada pela propaganda e controle totalitário, mas agora é diferente. Os projetos militares de Kim estão se tornando cada vez mais concretos, e alguns são um avanço tecnológico notado até por analistas ocidentais. Por isso, hoje vamos analisar mais de perto 2 coisas que estão sendo discutidas em relação à Coreia do Norte. Sobretudo, o programa de mísseis e a marinha em crescimento. Você assiste ao canal Além das Fronteiras. Vamos desvendar o que ocorre atrás das fronteiras fechadas da Coreia do Norte. O sonho hipersônico. Coreia do Norte. Armas hipersônicas viraram símbolo de prestígio tecnológico. São mísseis que superam 5 vezes a velocidade do som e mudam de direção em voo. Elas são projetadas para superar até mesmo os sistemas antimísseis mais modernos. Atualmente, apenas 2 países possuem essa tecnologia comprovada: Rússia e China. Os Estados Unidos ainda estão desenvolvendo a deles. E agora Kim Jong-un afirma que também está se juntando a eles. Em outubro de 2025, a mídia norte-coreana anunciou que o país testou um novo sistema hipersônico. Segundo relatos, 2 mísseis foram lançados perto de Pyongyang e atingiram um alvo no norte do país após breve voo suborbital. A agência estatal Korean Central News Agency divulgou fotos de Kim Jong-un acompanhando o lançamento e uma declaração de que o sistema fortalece a dissuasão nuclear do país. Análises independentes são cautelosas. Reuters, United States Navy News e Army Records. A Cognition informa que não há dados sobre velocidade, trajetória ou manobra da ogiva. Imagens sugerem que a Coreia do Norte testou um míssil de curto alcance modificado com ogiva planadora chamada de veículo planador hipersônico. Isso significa que a ogiva foi levada para a camada superior da atmosfera e depois planou em direção ao alvo em alta velocidade. No entanto, não está confirmado que ela atingiu a velocidade hipersônica de Mach 5 ou mais. Segundo especialistas ocidentais, é apenas uma demonstração de capacidades, não um sistema hipersônico funcional. Especialistas destacam que armas hipersônicas, como o Avangard russo ou o TF-ZF chinês, requerem materiais extremamente resistentes e também orientação precisa e controle do estresse térmico, elementos que a Coreia do Norte ainda não comprovou. Para Pyongyang, o efeito é importante. Mesmo um teste incompleto mostra ao mundo sua tecnologia hipersônica. As imagens de Kim assistindo aos lançamentos são voltadas ao mundo, não aos técnicos, como parte de sua estratégia. É sobre fingir um equilíbrio tecnológico com as grandes potências por meio do medo, mesmo que a realidade possa ser diferente. E é exatamente aqui que entra outro programa em cena: desenvolvimento de motores de foguete de combustível sólido. Em setembro de 2025, Kim supervisionou pessoalmente o teste em solo de um motor com empuxo de quase 2.000 km. Segundo a mídia norte-coreana, este é um motor para mísseis balísticos intercontinentais, do modelo Hwasong-20 em preparação. Calder frequentemente mistura propositalmente uma distinção importante aqui.
Mísseis hipersônicos e mísseis balísticos intercontinentais de combustível sólido são dois projetos diferentes. Sistemas hipersônicos visam alvos de curto a médio alcance no Japão ou Coreia do Sul. Já os novos motores são para mísseis nucleares estratégicos de alcance global. O que os une é o simbolismo político para mostrar que o país avança em todas as frentes. O verdadeiro avanço está aí. Os motores de foguete de combustível sólido são o maior passo tecnológico já dado por Calder. Nos últimos anos, ela conseguiu isso. Foguetes com essa propulsão ficam prontos para lançamento em minutos, não horas. Eles falham menos, são mais difíceis de detectar por satélites e permitem ao regime um contra-ataque rápido. Para Kim Jong-un, isso é mais que tecnologia, é poder. Os mísseis hipersônicos reforçam sua imagem inovadora, enquanto os novos motores permitem ataques rápidos. Juntos, eles unem propaganda e potencial, tornando a Coreia do Norte uma pequena, porém crescente, potência nuclear perigosa. O império dos mísseis de Calder. Hoje, a Coreia do Norte possui um dos maiores arsenais de mísseis do mundo. Segundo a Federação Americana de Cientistas e o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, ela tem mais de 1.000 mísseis balísticos de variados alcances em seu arsenal, de sistemas táticos de curto alcance a mísseis intercontinentais que alcançam os Estados Unidos. A base de sua força de mísseis são 3 classes principais: curto, médio e longo alcance. O alcance curto inclui os mísseis KN-23, KN-24 e KN-25, sistemas modernos desenvolvidos a partir dos Iskander russos e ataques americanos. Eles se caracterizam por uma trajetória balística baixa, capacidade de manobra e preparação rápida para o lançamento. O alvo deles são bases militares na Coreia do Sul ou no Japão. Outra categoria são os mísseis de alcance médio. A Hwasong-12 é a mais conhecida, com alcance de 4.500 km. Esse tipo foi lançado várias vezes pela Coreia do Norte sobre o Japão, mostrando alcance até bases americanas. Esses lançamentos fazem parte da sua estratégia de sinalização. Eles mostram que o país é capaz de reagir fora da sua região. Mesmo que não haja uma ameaça direta aos Estados Unidos da América, o principal destaque é o desenvolvimento de mísseis intercontinentais. Entre eles estão o Hwasong-15, Hwasong-17 e o mais recente, Hwasong-18, testado em 2023 e considerado um marco histórico. É o primeiro míssil intercontinental norte-coreano com combustível sólido. Isso significa que está pronta para ser lançada em questão de minutos, escondida em silos subterrâneos ou em veículos lançadores móveis. O alcance estimado do Hwasong-18 é de mais de 13.000 quilômetros. Teoricamente, pode atingir todo o território dos Estados Unidos. No entanto, análises do projeto de ameaças de mísseis do CSIS alertam que isso não está confirmado. Se o míssil é capaz de reentrar a ogiva na atmosfera, em uma trajetória intercontinental completa. Até o momento, não há provas de reentrada bem-sucedida, ou seja, de que a ogiva suporte o estresse térmico extremo. Os testes de mísseis Calder são frequentemente ligados pessoalmente a Kim Jong-un. Ele aparece nas plataformas, observa lançamentos com binóculos e logo faz declarações sobre a capacidade de retaliação aprimorada. Ele busca não só mostrar a tecnologia, mas também reforçar o culto interno ao poder. Demonstrar que supervisiona o desenvolvimento de armas para proteger o país do imperialismo americano. Especialistas independentes destacam que Calder ainda mistura sistemas antigos e novos. Muitos dispositivos de lançamento parecem móveis, mas são só plataformas transportadas sem proteção. Alguns usam combustíveis combinados que diminuem a vida útil dos motores. Mesmo assim, Pyongyang alcançou o que era visto como impossível: passar de mísseis primitivos para sofisticados mísseis intercontinentais em apenas 2 décadas. Kim agora possui armas que podem não ser perfeitas, mas são suficientemente precisas e numerosas para dissuadir qualquer ataque direto. E esse é o núcleo da sua estratégia: garantir a sobrevivência do regime, não derrotar adversários, mas exigir respeito como potência nuclear, o arsenal nuclear da Coreia do Norte. Hoje, a Coreia do Norte é um estado nuclear. Não é mais só uma ameaça discutida, mas um fato que o mundo precisa enfrentar. De acordo com a Federação de Cientistas Americanos, Pyongyang possui aproximadamente de 30 a 50 ogivas nucleares montadas e material físsil suficiente para produzir até 80 a 90 armas, caso continue a produção de plutônio e urânio enriquecido.
Essas ogivas podem ser levadas por diversos mísseis, incluindo balísticos intercontinentais na categoria estratégica, principalmente Hwasong-15, Hwasong-17 e Hwasong-18. A Hwasong-18 mais recente usa combustível sólido, ficando pronta para lançamento em minutos. Isso diminui muito o tempo para satélites e serviços de inteligência detectarem o lançamento. Seu alcance teórico supera 13.000 quilômetros, podendo atingir os Estados Unidos. Especialistas do CSIS alertam que ainda não há provas de que esses mísseis conseguiram retornar a ogiva à atmosfera com sucesso em voo intercontinental. A Coreia do Norte possui mísseis de longo alcance, mas não se sabe se suas ogivas funcionariam em um ataque real, apesar da propaganda. Assim, analistas identificam 3 níveis de capacidade nuclear na Coreia do Norte: quantidade de material físsil, número de ogivas montadas e capacidade de entrega precisa ao alvo. Esse último nível ainda é questionável, pois poucos sistemas foram totalmente testados. O principal da dissuasão nuclear é não só a força do ataque, mas também a capacidade de sobreviver ao primeiro ataque e revidar. E é exatamente para isso que a Coreia do Norte está se preparando. Constrói rampas móveis de lançamento, esconde mísseis em complexos subterrâneos e fortalece capacidades de submarinos para lançar mísseis do mar. Em 2023, a Coreia do Norte lançou o Tabil submarino Herói Kim Kunok, que diz transportar mísseis balísticos. Mais tarde, Kim anunciou que o país também está trabalhando em um submarino movido a energia nuclear, mas até agora não há confirmação independente de que tal unidade esteja operacional. A maioria das observações aponta que são mais projetos experimentais e símbolos políticos do que embarcações operacionais. Relatórios de inteligência sul-coreana e ocidentais indicam possível ajuda técnica russa à Coreia do Norte no desenvolvimento de submarinos. É certo que o número de ogivas norte-coreanas está aumentando, mas a questão da sua real confiabilidade e precisão permanece em aberto. Apesar disso, a combinação do número crescente de ogivas, de vetores mais avançados e do esforço para obter capacidades navais de retaliação faz da Coreia do Norte um ator nuclear que não pode ser subestimado. Kim Jong-un alcançou o que seus antecessores só desejavam: o status de um Estado com o qual se deve contar não apenas na Ásia, mas também em nível global. Novos navios de guerra e a estratégia naval de Kim. Em setembro de 2025, a Coreia do Norte lançou ao mar um novo navio de guerra, da classe Choe Hyeon. Ela foi nomeada em homenagem a um ex-general que era considerado um herói da guerra contra a Coreia do Sul. A mídia estatal classificou o lançamento do navio como um evento histórico, que simboliza a entrada do país na era do poder naval. Kim esteve na cerimônia com sua filha, destacando o significado político e familiar do evento para o regime. O futuro da dinastia está em jogo, não só o navio. Porém, meses antes, Kim viveu o oposto. Em maio de 2025, houve um grave incidente no lançamento de outra embarcação da mesma classe. O navio se inclinou no lançamento e foi danificado. Fontes sul-coreanas dizem que Kim Jong-un reagiu furiosamente e pediu investigação imediata. Em discurso ao exército, ele teria chamado o acidente de falha na disciplina revolucionária. A embarcação foi reparada e exibida novamente após alguns meses, mas o incidente revelou a tensão no programa de modernização rápida da Marinha de Kim. Segundo imagens de satélite e análises de think tanks, o navio Choe-hyun tem cerca de 4.000 toneladas de deslocamento, sendo o maior navio de guerra já construído pela Coreia do Norte. Ela está equipada com sistemas de lançamento de mísseis, capazes de disparar mísseis balísticos de curto alcance, possivelmente derivados dos modelos KN-23 ou Pugukong. A imprensa estatal diz que é uma embarcação multifuncional para operações ofensivas e defensivas, mas analistas independentes alertam que o armamento e os radares provavelmente funcionam só parcialmente. Serviços de inteligência coreanos e fontes americanas dizem que a embarcação foi feita mais para demonstração política do que uso militar real. Em resumo, é um símbolo de poder, não uma unidade de combate, mas ainda representa um avanço importante. Após anos de estagnação, o regime de Kim busca modernizar sua frota e mostrar que a Coreia do Norte não é só uma potência nuclear terrestre. Kim Jong-un declarou durante a cerimônia que a Marinha deve se tornar um pilar nuclear da defesa nacional e que os novos navios desempenharão um papel no equilíbrio estratégico com os Estados Unidos e a Coreia do Sul.
Suas palavras refletem a tendência recente de unir os programas nuclear e naval em uma só imagem de dissuasão nacional. A Coreia do Norte tem entre 430 e 780 embarcações, segundo estimativas. A maioria delas são pequenas lanchas de patrulha, barcos de mísseis, submarinos e veículos anfíbios de transporte. São apenas para a defesa costeira, não para operações oceânicas. Do total, cerca de 70 a 80 são submarinos, mas apenas alguns deles conseguem transportar mísseis balísticos. A maioria dos outros tem torpedos ou minas. Com o novo navio, Kim quer mostrar que a Coreia do Norte está deixando a marinha defensiva e passando a projetar poder, podendo atacar fora de suas águas. Por enquanto, isso é mais uma visão do que realidade, mas o regime está construindo sua narrativa em cima disso. Cada navio que Kim abençoa vira, pela propaganda, prova de avanço do país. Analistas independentes concordam que o poder real da marinha norte-coreana ainda é limitado. Problemas de manutenção, motores antigos e ausência de radares modernos fazem com que a maioria da frota não dure em um conflito real. Mas em uma região onde qualquer demonstração de poder pode causar reações, até uma frota simbólica tem significado. E é exatamente isso que Kim quer: criar a impressão de que a Coreia do Norte é não apenas uma potência nuclear, mas também uma potência naval. Só o tempo dirá se ele vai conseguir, mas uma coisa é certa: a Coreia do Norte passou de ditadura isolada a um país que usa o poder militar como pressão política. A força real da capacidade da marinha norte-coreana. No papel, a marinha norte-coreana parece enorme. As estimativas falam de centenas de embarcações. Como já mencionamos, algo entre 430 e 788 unidades, mas por trás desse número há uma realidade menos impressionante. A maioria desses navios são pequenos barcos de patrulha, mísseis e submarinos antigos voltados à defesa costeira. Muitos são obsoletos, lentos e com alcance limitado. A força da Marinha da Coreia do Norte não está nas batalhas navais clássicas, mas sim nas chamadas capacidades assimétricas, ou seja, em unidades pequenas, ágeis e difíceis de detectar, capazes de atacar de surpresa e causar grandes danos ao inimigo. Barcos de mísseis, campos minados, baterias costeiras e submarinos para sabotagem. Em caso de conflito, Pyongyang buscaria desestabilizar e atrasar o inimigo, criar caos nos portos, bloquear rotas comerciais e dificultar aliados, não vencer no mar aberto. O mais interessante da frota são os submarinos. A Coreia do Norte possui cerca de 70 segundo estimativas. A maioria é pequena e usada só em missões curtas. Alguns são antigos soviéticos, outros de fabricação local. Nos últimos anos, o regime testou submarinos que alegam lançar mísseis balísticos. A mais famosa é a heroína Kim Kun-ok, apresentada em 2023. A KDR afirma poder transportar armas nucleares táticas, mas fontes independentes ainda não comprovaram que essa capacidade esteja totalmente funcional. Por ora, é mais um experimento e símbolo de propaganda do que uma ameaça real. Ainda assim, o programa de submarinos indica o rumo de Kim Jong-un. Ele deseja que a Coreia do Norte possa atacar pelo mar para garantir seu poder de retaliação. Se destruíssem suas bases de mísseis terrestres, a resposta poderia vir do oceano. Esse é o princípio adotado por potências como Estados Unidos da América, Rússia e China. Mas KDR enfrenta um problema sem solução rápida: limites tecnológicos. Os motores das embarcações são obsoletos, o sonar e o radar não têm a precisão das forças navais modernas, e a manutenção dos navios é difícil. Muitos estaleiros não possuem equipamento para reparar grandes cascos, o que causou um incidente durante o lançamento de um novo navio, resultando em danos. Tudo isso indica que o regime está tentando avançar mais rápido do que suas capacidades permitem. Militarmente, essa frota não compete com a Coreia do Sul nem com a Marinha dos Estados Unidos. Em uma região de distâncias curtas, onde pequenos conflitos podem escalar rápido, uma frota assim tem importância. Ela pode atacar rotas de abastecimento, assaltar navios mercantes e ameaçar portos. E em combinação com mísseis, drones e minas, pode causar um caos que exigiria uma grande reação dos aliados. A Marinha norte-coreana, portanto, não é uma força capaz de dominar o mar, mas é uma força que pode causar muitos danos. Kim Jong-un sabe disso e aposta justamente nisso. Não para vencer uma guerra naval, mas para dissuadir e pressionar psicologicamente. Nesse sentido, seus novos navios e submarinos são tanto armas de propaganda quanto armas de poder militar real. Conclusão:
A estratégia do medo de Kim. Todo regime precisa de uma história, e Kim Jong-un tem a dele. Não é sobre liberdade nem progresso, é uma história de medo. Medo que se torna uma ferramenta de poder, tanto contra seu próprio povo quanto contra o resto do mundo. Testes de mísseis, observados mundialmente, não são só experimentos militares, mas apresentações encenadas. Cada disparo, cada lançamento de um novo navio, cada anúncio de que lançaram com sucesso um míssil hipersônico tem um objetivo precisamente calculado. Mostrar que Calder não se intimida e quem a subestimar pagará por isso. Kim Jong-un se mostra nesses eventos como um líder destemido, que conduz seu povo apesar das sanções e do isolamento. Ele assume os papéis de soldado, engenheiro e salvador, supervisionando pessoalmente os testes e estando presente em cada sucesso. Nas imagens da televisão estatal, ele sorri, aplaude e abraça cientistas que se curvam diante dele. Cada detalhe desses momentos constrói um culto, mas analistas independentes enxergam o outro lado. Vários desses testes podem não ter resultados militares reais, mas o efeito psicológico deles é enorme. Pyongyang mantém o mundo incerto, mostrando estar pronto para tudo, mesmo que talvez não esteja. Essa é a estratégia de Kim. Parecer um adversário imprevisível que não vale a provocação. Isso também é válido internamente. Num país onde muitos vivem na pobreza e isolamento, mísseis e navios são símbolos de orgulho, mostram que até uma pequena nação pode desafiar grandes potências, e o regime converte o medo em lealdade. É justamente aí que está sua estabilidade. Não na economia ou diplomacia, mas em convencer seus cidadãos de que o mundo externo quer destruí-los. Kim Jong-un entendeu algo que muitas ditaduras não conseguiram, que no mundo moderno, o poder pode ser mantido não apenas pela força, mas também pela atenção. Cada teste, cada fotografia, cada gesto dele chega à mídia mundial. Quanto mais falam dele, mais seu regime parece indispensável ao jogo global. E talvez essa seja a sua verdadeira arma. Não os mísseis nem as armas, mas a capacidade de controlar o medo. O medo que o mundo sente e também o medo que o próprio povo dele sente. Cada sorriso de Kim durante um teste é um sinal para o mundo de que o ditador, que muitos consideram louco, está jogando um jogo longo e muito perigoso. Se gostou do vídeo, deixe um like e inscreva-se para acompanhar os próximos. Você pode apoiar agradecendo. Para alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Muito obrigado.